MC News, 11 horas e 4 minutos. A gente recebe agora Alexandre Matias, estrategista da Monte Bravo, aqui na nossa programação. Sempre muito bem-vindo, Alexandre. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, Alexandre. A gente está vendo aí, né, acho que essa certeza da redução de juros pelo Fed, cada vez mais, inclusive, elevada a probabilidade de alta da Selic aqui, aumentando esse diferencial, ou melhor, né, vai aumentar o diferencial de juros, o que deve atrair capital estrangeiro para o Brasil. Até estamos vendo já essa chegada do fluxo, a gente viu isso em julho, agosto. Eu queria entender um pouco da tua leitura, né, se de fato o Brasil tem fundamentos para a gente continuar, ou melhor, recuperar mais ainda o fluxo estrangeiro, ou estamos vendo este movimento agora, de fato, pelo Brasil, está sendo aí uma única escolha entre os emergentes para este movimento? Eu acho que, assim, talvez a melhor história que a gente possa contar é que o Brasil é um copo meio cheio, meio vazio, né? A gente tem, claramente, um problema fiscal grave e que recentemente foi fruto de ruído, mudança de meta, perda de credibilidade. Acho que esse é o problema estrutural da economia brasileira. A gente teve ruídos em torno da política monetária, declarações sugerindo que os juros poderiam cair depois da mudança do presidente, tudo isso também atrapalhou, né? Num ambiente externo mais conturbado. Então a gente tem coisas complexas para lidar, mas tem boas notícias. A economia está crescendo, a inflação está caindo, né? Você tem aí uma economia que segue pujante, o PIB está crescendo. Então é um copo meio cheio, meio vazio. Como que isso funciona em termos de precificação de ativos e de dinâmica? Quando o cenário global está mais adverso, vale o meio vazio. Foi o que aconteceu basicamente até abril, né? Os juros lá fora foram subindo, os ativos aqui foram caindo, o dólar chegou a 5,70, a bolsa bateu, ficou abaixo de 120 mil pontos. Quando o cenário global fica mais amigável, e a chegada dos cortes do Fed claramente traz essa mensagem, vale o meio cheio. Então agora a gente está na onda positiva. A gente vem escrevendo nas nossas cartas mensais já há 3, 4 meses que quando viesse o corte do Fed, o preço dos ativos iria subir. A gente era mais otimista com o fiscal, a mudança de meta realmente foi uma mudança de meta para 24, 25 e 26, né? Não mudou toda a estrutura do arcabouço. Foi uma coisa que foi um dano em credibilidade, mas não o suficiente para impedir o Brasil de usufruir da onda global. Então a onda global está chegando, e o que a gente está vendo aqui é o que você mesmo citou, os fluxos estão chegando, o câmbio está apreciando, e isso deve ser o registro daqui para o final do ano. Então a gente vê a Bolsa chegando em 145, 150 mil pontos, o câmbio voltando para 5,30, 5,20, os juros fechando. A gente vai se beneficiar dessa onda global. Claramente tem uma estratégia de recuperação da credibilidade da política monetária, as entrevistas mais duras do Galípolo, a mensagem de que se for necessário vai subir juros, isso recupera um pouco da credibilidade perdida, e a gente está esperando as medidas fiscais, né, olhando para o orçamento desse ano e principalmente para o piloto de 2025. Inclusive, estou até aqui acompanhando, né, as falas do Roberto Campos Neto. Ele falou agora há pouco que a percepção de uma melhora fiscal no mundo ficou mais sincronizada. Teremos uma desaceleração do fiscal em vários lugares no mundo, e aqui no Brasil vamos ter uma desaceleração fiscal que será menor do que o mercado gostaria, mas maior do que se esperava, né? A gente até acompanhando mais cedo as falas do próprio ministro da Fazenda, o Haddad falou ali um pouco, né, sobre a possibilidade de subida de juros. Ele falou que não cabe a ele, cabem ali de fato aos indicados que estão ali no Comitê de Política Monetária em tomar essa decisão. Mas eu queria puxar esse gancho com você ainda, Alexandre, porque está na mesa essa possibilidade de ajuste na política monetária. O mercado até está se mostrando otimista com essa perspectiva, né, de aumento ali da taxa básica de juros. Entendendo a sua visão, como você interpreta um ajuste, por exemplo, ali de 0,25 pontos percentuais,
realmente pode ter um impacto significativo neste horizonte atual? Quanto à percepção de risco, né, você vê ali em relação a uma aceleração da inflação? A gente está com uma inflação muito mais acima, ali, inclusive no teto da tolerância do que próxima à meta, mas existe ali uma justificativa, na sua opinião, para um novo choque de juros? Ou essa cautela, ou seria de fato uma cautela, né, ali mais suficiente para tentar manter o cenário sob controle? Boa pergunta. Essa pergunta acho que vai frequentar as reuniões com os economistas, as discussões de mercado. Acho que está posto, né, a possibilidade de uma alta da Selic. Eu acho que não é uma... quando você vê as entrevistas do Galípolo e tudo, o mercado chegou a considerar que a alta era quase uma certeza, né? Ouvindo o Roberto Campos, a entrevista que ele deu ontem no jornal e hoje no evento, me parece uma posição um pouco mais de esperar para ver o que acontece, né, da data dependent, como ele falou, né? E eu acho que isso me parece mais apropriado do que ter muita certeza. Vamos tentar fazer aqui o mapa do Copom, né? Primeira coisa, que é uma mudança importante em relação às últimas reuniões, é que o cenário global ficou agora claramente mais favorável, né? Você tinha uma dúvida sobre a desaceleração da inflação, tinha uma dúvida sobre os cortes dos juros. Hoje você tem uma certeza de que o ciclo começa em setembro e prossegue ao longo dos próximos meses como um ciclo de cortes bastante longo, no sentido de que o Fed Funds deve vir de 5,5 para alguma coisa em torno de 3,5. A gente não acha que vai ter corte de 50, mas acha que vai ter um ciclo de corte, e com isso o cenário global muda de sinal, de adverso passa a ser benigno. É importante, né? Bem importante. Uma outra coisa que é importante e está relacionada a isso é que o câmbio voltou, né? O câmbio chegou a bater 5,80, está na faixa de 5,45. Eu tenho a impressão que nessa dinâmica, com o Fed realmente cortando, a gente vai chegar com o câmbio no Copom na faixa dos 5,30, né? Na última reunião a média dos 10 dias anteriores estava em 5,55, se chegar perto dos 5,30, a gente vai ter uma apreciação importante do câmbio, tem repercussão na dinâmica das expectativas, né, e da inflação. As próprias expectativas de inflação, pela segunda semana consecutiva, por ano de 2025, elas recuaram um pouco. Então, eu diria, eu estou mais sintonizado com a fala do Roberto Campos dos últimos dias. Me parece que isso não é uma questão fechada, vai ser um tema que vai ser discutido na reunião do Copom, com as duas possibilidades na mesa, né? Mas nessa altura, eu diria que do ponto de vista da convergência, olhando pela lógica dos modelos, os modelos vão apontar a inflação em torno de 4,5% esse ano, em torno de 4% no ano que vem, mas andando em direção a 3% no horizonte do regime de metas de inflação. Então, eu acho que do ponto de vista estritamente técnico, não é um caso claro de uma alta dos juros. Tem a questão da credibilidade, do Galípolo mostrar a credencial dele de não repetir uma política monetária excessivamente folgada quando a inflação está desviando, né? Isso não tem peso zero, mas eu particularmente acho que o banqueiro central tem que subir juros quando é necessário e tem que não subir juros quando não é necessário, né? Dar um peso muito grande para essa conquista de credibilidade não me parece a melhor estratégia. Então eu diria que vai depender muito de como vai evoluir dois temas centrais, né? O primeiro, a taxa de câmbio, que é muito visível, a gente vai acompanhar isso no mercado. E o segundo é o grande problema estrutural da economia brasileira, a questão fiscal. O que vai vir de medida em relação ao PILOA, que deve sair em torno do dia 30, né? Para olhar o orçamento de 2025, e o que vai sair de medida de contenção de gastos para garantir o orçamento de 2024. Essas duas coisas, as questões fiscais, né, eu acho que elas vão ter um peso muito grande na decisão do Copom. Com o cenário global mais favorável, se eu tiver um apoio de uma política fiscal mais crível, aumentar a credibilidade da política fiscal, eu diria que a alta dos juros vai se tornar necessária. O Copom vai ganhar um pouco de tempo para ver como essas variáveis impactam a dinâmica das expectativas e a convergência.
Alexandre Matias, muito bom dia para você. Felipe Nascimento falando agora. A gente estava ouvindo, né, todo esse cenário importante traçado por você e a gente fica tentando também compreender alguns movimentos, né? Porque quando a gente vê, né, esse fluxo